Eu sou a Gabriela, né, que sou a fundadora aí da TGL, e a minha equipe são os meus colegas que são os ministrantes dos cursos, né? Então, aí a gente tem mais de 10 cursos na grade online. São pessoas, são profissionais assim excepcionais, que têm muito conteúdo mesmo para compartilhar. Eu tenho mais de 10 anos na área regulatória, com algumas categorias de produtos, e aqui na TGL eu organizo esses cursos para facilitar mesmo o dia a dia de vocês. Como profissional que já trabalhou na linha de frente, né, na área de assuntos regulatórios mesmo, eu consigo entender os gaps que a gente sente, né, como analista, como coordenador, especialista, enfim, para revisar uma documentação, para trabalhar no dia a dia mesmo, no pessoal que pega, né, a mão na massa ali. Então, essa foi a ideia da TGL, né, trazer esses cursos com uma visão regulatória muito prática mesmo. Então, hoje, a gente oferece os cursos online, que são gravados, e aí você pode, né, se programar da melhor forma possível para assistir. Os treinamentos VIP, de algumas modalidades, não são todos que a gente consegue atender no VIP, mas de algumas modalidades sim, e de farmacovigilância a gente vai poder começar a atender agora também, uma novidade aí para vocês, e algumas consultorias também, tá? Então, a gente está expandindo aí os nossos serviços, além dos cursos online, e a nossa intenção é sempre que vocês aprendam com as coisas, né? Então, o nosso treinamento VIP, a gente realmente ensina particular, né? Os VIPs são sempre ao vivo, né? Particulares. A gente realmente pega na sua mão aí para tirar as dúvidas, o que vocês precisam saber, aprender a fazer efetivamente. Então, são cursos aí muito personalizados mesmo. E as consultorias são serviços que nós prestamos para fazer o serviço, né, efetivamente, mas a gente também ensina como faz. Então, a gente chama de consultoria guiada, né? A gente só não faz e entrega o serviço e pronto, a não ser, claro, que seja de interesse do cliente, mas senão a gente guia esse cliente para que ele consiga se desenvolver sozinho também, tá? Então, aqui são alguns cursos que a gente tem hoje na grade, né, de cosméticos, veterinários, de bulas, de validação, de propaganda, estabilidade, biológicos, CTD, iniciando na área regulatória de medicamentos, é o nosso curso novo, farmacovigilância, logística e segurança e eficácia de cosméticos. Então, a gente tem uma gama aí bastante grande, novos cursos estão surgindo também, e aceitamos sempre sugestões aí, de temas que sejam de interesse de vocês. A gente trabalha sempre com sugestões aí dos nossos alunos, tá? Bom, então vamos ao que interessa, que hoje só queria apresentar para vocês, que eu não sabia se vocês conheciam ou não a TGL. Agora a Karen vai entrar com um assunto que vocês gostam, que vocês querem ouvir. Se vocês tiverem dúvidas, podem levantar a mão, pode abrir o microfone na hora para perguntar. A gente tem aí até as 17 horas de tempo, se por acaso estender um pouco mais, a gente fica. Se acabar antes também, ok. A intenção aqui é a gente transmitir o conteúdo que a gente preparou, que a gente pensou para vocês, e vocês participarem mesmo, tá bom? Então, obrigada mais uma vez. Fiquem à vontade. Karen, agora é com você. Obrigada, Gabi. Vou colocar já aqui a minha apresentação. Papo, tá? A intenção aqui é um bate-papo mesmo, tá? É para a gente bater papo mesmo, conversar, vocês aproveitarem esse momento de tirar dúvida. Como eu queria ter tido um momento desse de tirar dúvida lá no começo da minha carreira. Então, aproveitem mesmo, usem e abusem desse momento. É um momento que a gente preparou para vocês se prepararem e aproveitarem, tá? Deixa eu passar aqui. Então, só me apresentando aqui brevemente, eu sou farmacêutica de formação, eu tenho um MBA em gestão empresarial, estou na indústria farmacêutica há 15 anos, na mesma indústria farmacêutica, é uma empresa nacional, é o Axi Laboratórios, não sei se vocês conhecem, e eu sou responsável técnica pela área de farmacovigilância no Axi.
E antes da gente começar, e como eu falei para vocês que é mais um bate-papo, não é algo que eu vou ficar aqui expondo e só eu falo, e eu gosto de ter esse contato com vocês, eu acho que faz parte, é importante. Eu queria entender um pouquinho das expectativas de vocês, né? A Gabi começou já perguntando se tem alguém que trabalha com farmaco, então eu queria entender, quem quiser abrir, quem quiser colocar no chat, abrir o microfone, fiquem super à vontade, mas para a gente entender a expectativa de vocês com esse bate-papo de hoje. E talvez tenha algo que a gente não colocou no slide, mas que a gente pode aproveitar esse interesse de vocês e incluir no nosso bate-papo, tá? Eu sei, algumas pessoas falaram que trabalha no saque, eu vim de saque, né? Eu comecei minha carreira lá em 2008 no saque, fiquei 2 anos no saque. A gente sabe que é uma área que tem muita interface com farmaco, então a maioria das pessoas acabam saindo do saque e indo para farmacovigilância, então isso é super natural. Então eu queria ouvir aí um pouquinho de vocês, quais as expectativas de vocês para o nosso dia de hoje. Gabi, você está no mudo? É. A Leila colocou aqui no chat que está em busca de recolocação no momento, que trabalhava como CRA e quer aprender mais sobre farmaco e regulatório. Legal. Mais alguém quiser abrir, não fiquem com vergonha. No meu caso, é justamente o que você falou, é o trabalhar no saque, tem várias interfaces que começam a aparecer, várias regras, várias regulações que começam a surgir no dia a dia, que minha supervisora passa, e aí eu vou pesquisando, mas acaba ficando um tanto quanto perdida do por onde começar, né? O problema é justamente esse, eu estou acostumada a atender o cliente, direcionar os atendimentos. Aí, quando começa a me mostrar as regulações, eu até entendo, mas fico perdida. Então, a intenção é justamente entender onde iniciar e regrar para poder exercer isso de uma forma organizada. Bacana, Priscila, obrigada. É isso mesmo, gente. É absolutamente normal, né? Aquilo que eu comentei com vocês. Estar no saque, você tem muito contato, você recebe, você já tem o contato com o paciente. Então, a gente pode dizer que a gente já tem um meio caminho andado, né? Porque esse contato com o paciente, ele é o principal, acho que para todo mundo da área da saúde, né? Não só a área de farmacovigilância, ter esse contato com o paciente. Ainda mais nos dias de hoje, que eu acho que a questão do patient centricity, né, de colocar o paciente no centro do tratamento, nessa centralização, ela está sendo muito comentada, né? Então, quando a gente já tem essa experiência, esse histórico de contato com o paciente, a gente já trilhou aí, vamos dizer, 30% do caminho, pelo menos. Então, bacana saber que tem gente que já tem essa experiência, e é claro, quem não tem, né, não é algo que é extremamente obrigatório, né? Pode-se sim começar do zero, sem ter nenhuma experiência prévia. Então, só passando aqui, hoje a gente vai conversar então um pouquinho de como que é o mercado de trabalho, né, para pessoas que querem iniciar na carreira de farmaco, qual a formação acadêmica que é esperada para trabalhar em farmacovigilância, um pouquinho da rotina, né, o que que um analista de farmacovigilância faz dentro do departamento, algumas atualizações, né, que vem acontecendo, é uma área, como vocês já sabem, que tem crescido muito, acho que desde a pandemia nós tivemos muita informação nova, muita coisa bacana acontecendo, e é uma área que tem entrado em evidência desde a pandemia. Então, tem muita novidade, muita coisa bacana que está chegando aí para farmaco. E também a gente vai ter um tempo aí no final de perguntas e respostas, mas, de novo, fiquem à vontade para interromper durante todo o momento. Não tinha como deixar esse slide, né? Para a gente frisar e entender sempre que farmaco é uma questão regulatória, é obrigatório no Brasil, né? Então, toda a indústria farmacêutica precisa ter um departamento de farmacovigilância, né? Não adianta falar, eu vou passar para o saque, eu vou passar para a área regulatória, é lei, né? A 406, ela resguarda isso e ela obriga, sim, que a indústria farmacêutica tenha um departamento responsável, né, por avaliar e monitorar o perfil de segurança e eficácia dos produtos, tá? Então, precisa ter a farmacovigilância. E como que é esse mercado de trabalho dentro da área, né?
aonde que o profissional de farmacovigilância pode trabalhar? É só na indústria farmacêutica? Não, né? Então a gente vê, é claro que a indústria farmacêutica, a indústria de empresas, né, que trabalham com cosmético, com produtos para a saúde, a porcentagem de pessoas que trabalham em farmacovigilância, a porcentagem é maior dentro da indústria, mas existem outras possibilidades, né? Então existe sim profissionais de farmacovigilância dentro de hospital, por exemplo, né? Então, também a própria Anvisa, né, recentemente a Anvisa publicou que estava buscando um consultor para a área de farmacovigilância, existe equipe técnica. É claro, como vocês bem sabem, né, para trabalhar na Anvisa precisa ser através de um concurso público ou, né, por uma consultoria, diferente um pouco do processo aí seletivo para uma indústria farmacêutica e para o hospital, mas é importante que a gente saiba que não é exclusivo um trabalho para a indústria farmacêutica, né? Existem em outros locais que nós, como farmacovigilantes, eu gosto de nos chamar assim, né? Podemos trabalhar. Então, hospital, a indústria, a Anvisa e agências reguladoras internacionais também. Por que não, né? E qual o tipo de cargo, né, que se tem dentro da área de farmacovigilância? Então, eu trouxe aqui alguns cargos mais clássicos, né? Quando a gente fala aqui, aí eu vou voltar um pouquinho para a indústria farmacêutica, que é a minha experiência. É claro que no hospital ou na própria Anvisa, os cargos podem ser um pouco diferente do que eu trouxe aqui para você. Aqui é específico de indústria farmacêutica, de indústria cosmética. Então, você pode começar como estagiário, né, enquanto ainda está cursando a faculdade, passar aí para um analista júnior, analista pleno, sênior. Existem algumas empresas que trabalham com especialista, né, que tem um nível aí, o mesmo nível de coordenador, mas ele não tem pessoas abaixo dele, né? Então, o especialista e o coordenador geralmente têm o mesmo nível, ele só não tem uma equipe abaixo, ele não faz a gestão de pessoas, né? Ele é um especialista mais técnico. E algumas empresas já têm especialistas em farmacovigilância, isso é muito bacana, porque tem gente que não quer seguir a carreira de gestão, né? E aí chega um analista sênior e fala, e agora? Né? Cheguei num analista sênior, não gosto de gestão de pessoas, não gosto de pessoas, acontece. O que que eu vou fazer daqui para frente? Né? Minha carreira vai estabilizar, vai parar aqui? Por isso que existe esse cargo de especialista, né? Então, quanto mais você vai subindo, você se torna especialista dentro daquela área, né? Então, é aquela pessoa que os outros analistas, que os estagiários podem se apoiar tecnicamente. Então, além do coordenador, também tem o gerente e duas responsabilidades, que não é um cargo aqui, é uma responsabilidade, que é o responsável pela farmacovigilância e o seu backup. Então, quando a gente olha a RDC 406, ela diz que além de ter um departamento de farmacovigilância, esse departamento ele precisa ter um responsável técnico, que hoje é a minha função, né? Então, esse responsável técnico ele é a ponte entre a indústria farmacêutica e a autoridade regulatória. Então, se houver qualquer problema em uma auditoria da Anvisa, por exemplo, dentro da empresa, quem vai responder, quem vai participar de toda a auditoria é o responsável técnico, né, que a gente chama ali de RFV, responsável farmacovigilância. E este responsável, ele precisa ter um backup, né? Então, em caso de ausência, em caso de férias, licença, enfim, quando o responsável não estiver presente, o backup é quem vai assumir toda a função e todas as responsabilidades dessa pessoa. E essa pessoa, ela pode ser o gerente, ela pode ser o diretor da área, ela pode ser o coordenador, o especialista e até um analista. É claro que quando a gente está na indústria, a gente pensa, né, naquela questão, né, de risco para a companhia, né? Será que um analista ele pode ser responsável? Pode, na legislação não tem nada que diga que não pode, que precisa ser um especialista ou que precisa ser um coordenador, por exemplo. Então, você, como analista, você pode sim ter essa responsabilidade
em ser responsável de farmacovigilância. É claro que, para ser responsável, você precisa ter todo um conhecimento técnico na área, você precisa comprovar esse conhecimento técnico através de um curso, você precisa comprovar que você é da área da saúde, e você precisa comprovar que você está a par e ciente de todo o seu portfólio, né? Porque você, como responsável, precisa responder para a Anvisa ou para quem quer que seja que questione sobre a segurança dos seus produtos, você precisa saber o que está se passando com todos os produtos do seu portfólio, né? Então, todos os produtos que a tua empresa tem, é importante que você, como responsável, tenha ciência e noção de como está o perfil de segurança daquele produto, né? Então, de novo, pode ser um analista? Pode, desde que ele tenha noção e ele tenha a informação de segurança de todos os produtos. Outro ponto importante que eu acho que é bacana comentar sobre o responsável também não existe na legislação dizendo que ele precisa ser específico de farmacovigilância. Mas, numa auditoria, por exemplo, é importante que você demonstre, né, o responsável, que ele não acumula função, né? Porque imagina, você é responsável por farmácia, mas você trabalha no saque, trabalha na qualidade e também no regulatório. Você tem outras funções cumulativas, né? Então, isso é ruim, não é algo que está na legislação, mas numa auditoria o auditor acaba questionando, né? Então, estar em farmacovigilância, ter esta responsabilidade é para a farmacovigilância, tá? Pode acontecer de um cargo ou outro ter essa divisão de funções, mas pensando nesse cargo de responsável técnico, é importante que ele tenha apenas uma função, tá bom? E quanto que ganha mais ou menos aí, né? Todo mundo quer saber quanto que ganha mais ou menos um analista júnior, como a gente está falando de início de carreira, eu trouxe aqui uma base, tá? É claro que tem empresas que pagam um pouco menos ou um pouco mais, mas uma média de qual o salário aí de um analista júnior em farmacovigilância, né? Está numa média aí entre 4.500, tá? Esse é mais ou menos a média para um analista júnior, para quem está começando a carreira. Podem ter diferenças, sim, se você trabalha numa empresa multinacional, ou numa empresa nacional, ou num hospital, tá? Aqui eu trouxe para vocês um pouquinho da média. E quais as áreas de atuação, né, de um analista de farmacovigilância? A gente fala Karen, Oi, pode falar? é a Gabi. Posso te Oi, perguntar uma Gabi. coisa? Pode. É, por exemplo, que me perguntaram também antes aqui por e-mail, mensagens aqui do Instagram, é, a área de farmacovigilância é uma área que tem muitas pessoas na empresa, por exemplo, tem departamentos de assuntos regulatórios que são enormes, né? Tem empresas que têm uma ou duas pessoas na área de assuntos regulatórios, mas, de maneira geral, as empresas costumam ter um departamento de assuntos regulatórios com uma quantidade de pessoas até que razoável. A área de farmacovigilância também é assim? Ou é uma área que tem, por exemplo, no Axê, é uma empresa grande. Quantas pessoas tem na área de farmacovigilância lá? Bacana, Gabi, muito boa essa pergunta. Também vai depender, tá, gente, do tamanho da estrutura da empresa. No Axê, por exemplo, hoje nós somos em 10 pessoas. É uma equipe ok, é claro que a gente sempre, né, tô aí tentando uma vaguinha a mais aí para o próximo ano. Depende muito do tamanho do portfólio, né? Então, uma empresa hoje que tem um portfólio, como o Axê, de 350 produtos, uma equipe de 11, 12 pessoas está um tamanho ok. Por exemplo, tem empresas multinacionais que são mais segmentadas, a gente vai falar um pouquinho quando a gente estiver comentando da rotina do setor, que a multinacional ela é um pouco mais segmentada, né? Então, cada grupinho de pessoas é responsável por uma atividade. Então, às vezes, 11 pessoas faz parte de um grupinho só, né? Então, existem empresas que têm 20, 30, 40 pessoas em farmacovigilância, tem empresas que têm 10, tem empresas que têm 5. Ah, é uma Tudo vai quantidade legal, depender, então. é uma quantidade bacana. É.
Conheço, isso está mudando de novo. Como a Farmaco está evoluindo, tudo precisa evoluir, né? Mas tinha empresa há 3 anos atrás que tinha 2 pessoas na área de farmacovigilância, mas porque o portfólio é muito pequenininho, né? Então, conforme a empresa vai crescendo, conforme vai aumentando o portfólio, é obrigatório você aumentar o time de farmacovigilância. E isso, gente, é outro ponto que o auditor, ele questiona e ele analisa durante uma auditoria. Se ele vai olhar o tamanho do teu portfólio e ele vai olhar o teu organograma e ele vai comparar se a quantidade de pessoas sustenta o teu portfólio. Então, isso é muito importante e isso é muito bacana para quem é da área. Porque sabe que não adianta a empresa, eu só quero 3 pessoas na área e ter um portfólio de 300 produtos, né? Isso não é compatível e isso é muito comentado durante uma auditoria, tá? Beleza. Pensando, então, nas áreas aqui de atuação, a gente fala, farmacovigilância, mas nem sempre é só farmacovigilância, né? Existem empresas que, além de ter medicamentos, né? A empresa que eu trabalho, por exemplo, além de ter medicamento, ela tem dermocosméticos, ela tem cosmético, ela tem alimento, ela tem produto para saúde, né? E aí a gente muda um pouquinho a nomenclatura, né? Se eu estou falando de cosmético, a gente fala a vigilância é a cosmetovigilância. Se eu estou falando em alimentos, eu falo em nutrivigilância, e se eu estou falando em produtos para saúde, eu falo em tecnovigilância. Então, o analista de farmacovigilância, quando a empresa tem, além de medicamentos, ela tem essas outras categorias, ele vai atuar também nessas outras áreas. Ele vai atuar com cosmético, com nutri, com tecno. Existem legislações diferentes para cada um desses produtos, né? Sendo a de farmacovigilância a mais, posso dizer, rigorosa. Não que as outras não sejam, né? Mas quando a gente está falando de medicamento, existe aí uma preocupação maior. As agências da Anvisa, por exemplo, também são diferentes. A de farmacovigilância, a gente está falando de GFARM. As outras são outras agências que cuidam. Mas o dia a dia, a rotina, ela é muito semelhante, né? Hoje, por exemplo, eu prefiro pecar pelo excesso. Então, eu avalio um cosmético, por exemplo, com o mesmo rigor que eu avalio um medicamento. Muda-se um pouquinho uma avaliação ou outra, mas a rotina do analista, ela é a mesma, né? A forma que ele vai processar essa informação dentro do sistema, por exemplo, é da mesma forma que ele vai processar um medicamento, ele vai processar um produto para a saúde ou um alimento, né? O que a gente vai fazer com essa informação, o tipo de notificação que eu vou fazer para a autoridade regulatória, ela pode mudar, né? Pode ser que eu não precise notificar, como um caso de nutracêutico, ou eu preciso notificar em prazos diferentes, como no caso da tecnovigilância, por exemplo. Mas a atuação do analista, ela tende a ser a mesma para todas essas áreas, tá? E o perfil do candidato, né, para trabalhar na farmacovigilância? Será que existe um perfil ideal? Aí eu já vou jogar a bola aí para vocês também. Até Gabi também, se quiser participar, o que vocês acham? Será que tem um perfil ideal para ser analista de farmacovigilância? Tem que ser farmacêutico, certo? Não? Será? Vamos falar. A área da saúde. Tá? Mas e quando a gente pensa em perfil comportamental, né? As habilidades não só técnicas, o perfil comportamental dessa pessoa, será que precisa ter um perfil ideal? Eu acho Eu uma acho- pessoa que gosta de aprender muito, porque tem que estar sempre a par das novidades, né? Das mudanças nas legislações e na forma de fazer as coisas. Então tem que estar uma pessoa, além de antenada, uma pessoa que goste de aprender e que nunca pare de aprender. Isso Acho aí, que a Leila. organização também é bem importante, principalmente por causa do ponto que ela levantou. São muitas coisas que você tem que manter informado, então o ser organizado e saber o que você está fazendo também é bem importante. É isso aí. Então é sempre bom lembrar,
né? O que que é a farmacovigilância? A farmaco, ela faz análise de dados. Eu preciso estar, sim, existem várias atualizações de regulamentações, né? Então, a gente espera que um analista de farmacovigilância tenha um perfil analítico, tenha um senso crítico, o trabalho em equipe, eu acho que isso é para todo mundo, acho que até quem trabalha com TI, que trabalha ele e a máquina ali, às vezes é importante o trabalho em equipe, a organização que vocês falaram, e gostar de rotina. Então, isso, gente, é até dica para vocês aí, para entrevista, principalmente quem está começando na área, ainda coloquei aqui uma observação de mostrar algum conhecimento prévio, que é isso que alguém falou, né? De estudar e de se mostrar atualizado, né? De mostrar que está atento aí às mudanças, às legislações, enfim. É claro, né? E aí eu vou falar para vocês, eu como coordenadora, né? Eu, quando vou fazer uma entrevista de um analista para o meu time, o estagiário, é claro que a gente não espera que o estagiário traga uma bagagem, né? O estagiário está lá para aprender, né? Então, no meu caso, eu não espero experiência nenhuma do estagiário. Mas para um analista júnior, apesar de ser júnior, a gente espera não que ele tenha uma experiência, né? A gente espera que ele tenha pelo menos algumas informações de conceito. Então, quando a pessoa está na entrevista e ela começa a usar termos, né? Vou dar o exemplo, e isso já aconteceu comigo, é real, tá, gente? Eu estava entrevistando para analista júnior e apesar da pessoa não ter experiência prévia em farmacovigilância, no nosso bate-papo ela começou a usar termos, né? Previsibilidade, ela tinha feito o curso, começou a falar termo medra, começou a falar causalidade. Eu falei, nossa, essa menina, apesar de não ter experiência, ela sabe como funciona a farmacovigilância, como funciona o processo. Então, aí eu trouxe essa observação para fazer o link da importância, não só da experiência, mas desse conhecimento prévio, né? De ter um curso em farmacovigilância. Eu acho que é tão difícil, né? De novo, quando eu comecei, eu queria tanto ter tido um bate-papo como esse, alguém que tivesse me orientado, né? Talvez eu tivesse ganhado muito mais tempo, né? Não tivesse perdido tanto tempo. Então, se eu posso deixar uma dica aqui para vocês, se aprofundem nisso, né? Não pensem só que, eu não tenho experiência com farmacovigilância, então eu nunca vou conseguir um trabalho na indústria farmacêutica. Não, vão estudar, vão olhar, busquem o curso, gente, e não é porque a Gabi está aqui ou porque eu fiz o curso, mas cursos como a gente tem hoje na TGL, gente, é muito bacana ter essa informação. Vocês mudam até mesmo o tipo de vocabulário no momento de uma entrevista, pensando nessa parte mais técnica. Então, usem e abusem dessas informações que se tem hoje, né? Tem diferença, sim, gente, no momento de uma entrevista, se eu tenho duas pessoas, as duas pessoas não têm experiência, e uma dessas pessoas trazem informações adicionais sobre essa questão técnica, sobre esse aprendizado anterior, eu vou dar uma preferência, né, para essa pessoa que traz essa bagagem de conhecimento, né? Não é uma bagagem prática, mas é uma bagagem de conhecimento, porque ela já sai na frente. Não tem como dizer que não sai. Ela já vai sair na frente, sim, né? Então, aproveitem quando vocês tiverem, né, esses webinars, seja o próprio curso, aproveitem essas informações. Isso vai fazer diferença no momento de uma entrevista, principalmente para quem está começando na área, tá? E aí, voltando, então, quando a gente vai pedindo exemplos, né, vai pedindo informações, a gente sempre olha isso, né? Uma pessoa que tem esse perfil mais analítico, né, que goste de rotina. Tem gente que já me perguntou uma vez, né? Eu não gosto de fazer sempre a mesma coisa, eu gosto de dinamismo. Será que é um perfil ideal para farmacovigilância? Porque todos os dias eu vou fazer mais ou menos a mesma coisa, né? Eu vou cadastrar o caso, eu vou notificar, eu vou avaliar aquele caso,
mesmo que o caso, cada dia é um caso novo, e as meninas aí que já trabalham no saque, enfim, já sabem que cada dia é uma pérola nova que a gente recebe, né? Apesar dos casos serem diferentes entre si, a minha atuação como analista, ela vai ser a mesma todos os dias, né? Eu vou pegar, eu vou triar aquele caso, vou pôr dentro do sistema e vou fazer a mesma avaliação. Claro que a avaliação ela vai mudar a depender do caso, mas a rotina ela é a mesma. Então a pessoa. Karen, Oi, é a Gabi. Gabi. Eu acho que rotina é uma palavra, então, que o pessoal pode anotar, né? Pode. É, pelo que você está comentando aí, rotina é uma palavra que pode soar bem aí aos ouvidos do entrevistador, né? Que às vezes falar que gosta de rotina para algumas outras vagas pode até ficar meio esquisito, né? Mas eu acho que então para farmacovigilância é uma boa dica aí para anotar. Com certeza. E a organização, gente, alguém falou, e realmente, não tem como não ter esse perfil de organização. O volume de trabalho, a depender de onde você está, ele é grande. Nós trabalhamos com prazo, né? Então, imagina trabalhar com prazo regulatório e não ser uma pessoa organizada. Sem contar aquelas demandas, né? Que vão chovendo, você está ali concentrado, eu tenho aquilo ali para fazer hoje, mas de repente vem um caso ali que você precisa mudar toda a sua avaliação, precisa parar de fazer aquilo que você está fazendo, e dar atenção para essa outra situação que surgiu. Isso pode acontecer. Nós estamos falando com segurança dos produtos. Então, essas eventualidades podem acontecer. Então, eu preciso ser uma pessoa organizada, eu preciso ter esse senso crítico no momento de fazer a minha avaliação, de colocar aquele caso no sistema, de dar aquela atenção, tá? Então, são perfis que a gente acaba buscando aí numa entrevista de trabalho. E aí você consegue o seu trabalho. Formação acadêmica, aí, Gabi, que você É, perguntou. isso aí. Então, não é só farmácia, gente. É área da saúde, sim. Posso dizer que 90% são farmacêuticos? Posso. A maioria é farmacêutico. Mas temos também biomédicos, temos biólogos que trabalham como analistas de farmacovigilância. A medicina eu coloquei, não que o médico ele vai ser analista de farmaco, mas o médico ele pode ter sim uma interface grande. Existem empresas hoje que têm médicos específicos para a área de farmaco, porque esse médico ele vai fazer a avaliação médica do caso, por exemplo, né? Existem casos, e vocês, quem ainda não fez o curso, vai ver que existem casos existe a necessidade de passar por uma avaliação clínica, uma avaliação médica. Então, essas empresas que já têm esse médico responsável pela área, vai fazer essa avaliação, né? Então, por isso que eu coloquei a medicina. E algumas outras interfaces o médico também apoia. Mas para analista, geralmente a gente vê, né? Farmacêutico, biomédico e biólogo. Hoje no meu time eu tenho uma biomédica e os demais são farmacêuticos, por exemplo, mas já trabalhei com biólogos, por exemplo, tá? Então não se atenham só em farmácia, tá? A área da saúde, ela é muito procurada também. É claro que às vezes, até quando eu vou abrir vaga de RH, o RH às vezes me pergunta, e eu falo área da saúde, eles falam, química é a área da saúde, então químico pode? Olha, não é que não pode, mas geralmente o interesse de um químico ele é diferente do interesse de um farmacêutico, por exemplo, né? Eu já entrevistei até pessoas que estudavam química, e eles já vêm com um interesse totalmente diferente, né? O que é normal. Então, às vezes, não encaixa muito o perfil a depender da formação. Tá? Karen, Oi? no meu caso, eu trabalho em uma empresa que é farmacêutica veterinária. E aí eu e a equipe de regulatório somos todos veterinários. Tem Olha que bacana. farmacêuticos no meio, mas a maior parte do time é veterinária porque os produtos são específicos veterinários, né? Nossa, E aí Priscila, a que minha bacana. coordenadora, ela já trabalhou na área de farmacovigilância como veterinária também.
Que bacana. Olha aí, mais um curso aí da área da saúde que faz esse link, principalmente quando você tem produtos aí para animais. Que bacana, Priscila. Obrigada aí pela complementação. Até aqui, gente, eu vou entrar numa parte de rotina, mas até aqui, né, mercado de trabalho, cargo, vocês têm alguma outra pergunta para a gente passar para a rotina? Não sei se tem alguma mãozinha levantada aí ou alguma coisa no chat. Se não tiver, a gente passa para a rotina, não tem problema. Eu vou deixar Pode passar, Karen. Só tem a uma Júlia. parabenização aqui para você. Ah, que bacana. Imagina, gente. Bate-papo de novo, hein? Conto com vocês. Então, gente, pensando na rotina, né? Esse é um slide que eu usei até no curso da TGL, quando a gente falou um pouquinho do fluxo. Vou passar aqui, é claro que não vai dar para a gente fazer igual a gente fez no curso, né? Que senão a gente vai ficar as 2 horas de bate-papo só nesse slide. Mas para que vocês entendam como que é a rotina, né? Eu não poderia deixar de passar esse fluxo aqui das atividades em farmacovigilância. Já é um ponto importante falar para vocês. Existem diferenças, de novo, eu sempre vou falar isso, principalmente de uma indústria farmacêutica nacional e multinacional. Lembra que eu falei que a multinacional ela é mais segmentada? Então, eu tenho um grupinho que só faz triagem. Eu tenho um grupo de pessoas que só faz a avaliação dentro do sistema. Eu tenho outro grupo que só faz follow-up. Eu tenho outro grupo que só faz revisão. Quando a gente está falando de nacional, um analista júnior, por exemplo, ele processa caso, ele faz follow-up, ele faz a notificação para a autoridade regulatória, né? Um 3 em 1, porque ele é mais dinâmico. E eu vou falar para vocês, e quem for de multinacional, me desculpe, mas eu acho que farmacovigilância em uma nacional é uma escola, porque você consegue passar por todos os processos da área, sendo um analista, por exemplo, né? Então, é difícil você ter esse contato quando você está numa multinacional, a não ser que você consiga, né, ter toda a sua trajetória profissional dentro da indústria, e aí você vai ver todo o processo, né, como júnior, pleno, sênior, enfim. Mas a diferença aí para uma indústria nacional é que você faz tudo, então você conhece todo o processo. Então, eu, particularmente, gosto bastante desse modelo faz tudo, sabe? Pode parecer estranho, mas acho que para a gente, como profissional, isso é muito bom. Então, a identificação lá do evento adverso vai acontecer muitas vezes, né? 80% lá no saque, né? As meninas aí de saque sabem muito bem disso. E geralmente o próprio saque, ou seja qual for a área que vai receber esse caso, vai fazer a coleta de dados, né, com o relator é a pessoa que está entrando em contato, não necessariamente ele é o paciente, e vai passar essa informação para a farmaco, né? A gente fala saque, por ser a maioria dos casos, mas às vezes esse caso ele vem da força de vendas, ele vem para um contato direto da farmacovigilância, ele pode chegar por diversas formas até a área de farmaco. E aí o analista de farmacovigilância, que aí vou trazer para vocês um pouco da rotina de onde eu trabalho, por exemplo, o analista júnior é quem vai fazer a triagem e vai inserir esse caso dentro do banco de dados, né? Então, o que é essa triagem? Ele vai saber se é um caso válido, né? Então, lá na legislação, quando a gente olha, eu tenho alguns critérios para considerar esse caso válido. Então, o analista júnior é quem vai olhar esse critério, dentro do critério é um caso válido e vai colocar isso no sistema. E aí ele vai começar a fazer algumas avaliações específicas de farmacovigilância, né? Ele vai saber, ele vai olhar para aquele relato e ele vai entender se aqueles eventos que aconteceram estão descritos na bula ou não, que é o que a gente chama de avaliação de previsibilidade. A depender do evento adverso, ele vai fazer aquela classificação de gravidade, se o evento é grave ou não. Vai fazer a codificação do dicionário Medra. Tudo isso, gente, de novo, eu estou passando aqui rápido, mas
vocês podem se aprofundar e depois no curso a gente vai explicando quais são as avaliações, a gente vai entrar em cada avaliação, entra o que é o MEDRA, como que é a codificação do MEDRA, e que infelizmente a gente não tem tempo de detalhar, tá? Aqui é mais para que vocês tenham ciência de como funciona a rotina aí do analista. Então, esse caso, né, depois que ele é avaliado pelo analista dentro do sistema, ele passa por uma revisão de qualidade, e aqui a revisão, gente, geralmente nunca é a mesma pessoa que colocou o caso no sistema que faz a revisão, né? Geralmente a gente coloca essa revisão num cargo acima, né? Então, se o analista júnior processou, o analista pleno faz essa revisão. Se é um caso que o estagiário processou, que a gente gosta de dar oportunidade também para o estagiário processar, claro que casos menos complexos, o analista júnior é quem vai fazer a revisão, tá? Nunca é a mesma pessoa quem revisa o caso, até por questão de compliance, né? Não faz sentido a pessoa que colocou o caso no sistema fazer a revisão. Ele passa, lembra que eu comentei da avaliação médica? Então, se é um caso grave, por exemplo, ele vai lá para uma avaliação médica. E aí a gente usa o médico, ou o médico do departamento médico-científico da empresa, do hospital, enfim, ou o médico, se houver um médico específico na área de farmacovigilância. A realização de FUP, né? O FUP é o famoso follow-up, então é o segmento que a gente faz com o paciente. E aí lembra, então é importante que seja também, né, linkando com o perfil do candidato, acho que isso também é importante dizer, que goste de ter esse contato, porque apesar, né, da maioria das vezes o caso ele já chegar para a farmacovigilância com as informações já coletadas pelo saque, ou seja, por quem coletou, às vezes é necessário fazer esse follow-up, e esse follow-up geralmente ele é feito pelo analista de farmacovigilância. Em algumas empresas, isso volta para o saque ou para alguma outra empresa que é responsável por fazer o follow-up, mas em outras empresas, o analista de farmacovigilância, eu acho muito bacana que seja, é quem vai fazer esse segmento com o paciente. Né? E aí existem alguns critérios lá na legislação de quanto tempo eu preciso acompanhar o meu paciente num follow-up. Né? Se até 90 dias ou se até ele ficar recuperado daquele evento adverso grave. Então, depois disso é feito, ou paralelo a isso, é feito o envio à autoridade regulatória, né? Então, também na legislação existem os critérios, quais casos eu vou notificar a autoridade regulatória, quais casos eu não preciso notificar de forma individual. E aqui também, geralmente, se a gente está falando em nacional, né? Geralmente é o analista júnior que também tem essa responsabilidade de fazer esse reporte. Então, hoje a gente tem a Anvisa, através do sistema Vigimed, e para aquelas indústrias que, por exemplo, estão no estado de São Paulo, tem o CVS, que é o Centro de Vigilância Sanitária de São Paulo. Então, a gente faz um duplo reporte aqui. Depois de tudo feito, né, se eu não preciso mais acompanhar o meu paciente no follow-up, e se eu já finalizei o envio à autoridade regulatória, eu encerro aquele caso. Então, tudo isso aqui que a gente viu, geralmente ele é feito pelo analista júnior, né? Triagem, codificação, avaliação, o FUP, o envio à autoridade, o encerramento. Depois disso, existem outras atividades que são realizadas pela Farmaco, mas que geralmente ficam com outras pessoas, né? Então, com um analista pleno, um analista sênior, né? Que são as elaborações dos relatórios, né? Que a gente precisa elaborar para a autoridade sanitária. Então, o próprio RPBR, que é um dos relatórios que a gente precisa elaborar para a Anvisa, o plano de gerenciamento de riscos, que é o PGR, e a própria detecção de sinais. Né? Dentro de tudo aquilo que foi imputado dentro do meu sistema, será que eu tenho algum novo sinal para aquele medicamento em específico? Então, o processo ele vai seguindo. Por isso que também é importante, a gente falou lá atrás do trabalho em equipe, né? Porque lá na ponta, analista sênior ou analista pleno, ele vai precisar daquela informação que eu inseri dentro do sistema. Então, a conversa, a troca de informações,
ela acontece a todo tempo. E isso, gente, não só dentro da farmacovigilância. A farmaco é uma área que tem interfaces, né? Então, transitar entre essas áreas também, e gostar de transitar nessas áreas, de ter esse contato, também é legal, também é bacana. É claro, né, que tem gente, e aí quando ele é mais segmentado, o trabalho é mais segmentado, se a pessoa, ela só faz o processamento, ela só faz aquilo ali, talvez não seja tão necessário que ela tenha esse perfil mais, né, mais dinâmico, mais comunicativo. Agora, se é uma empresa que você vai fazer tudo, talvez seja importante você ter esse perfil. Então, isso também vai depender do escopo da tua função, né? Então, talvez não é, ai, Karen, agora você me falou que tem que ser um perfil comunicativo, um perfil, e eu não tenho nada disso, eu não posso trabalhar em farmacovigilância. Não é isso, tá, gente? De novo, né? Se a sua função, o seu escopo de função é estar ali avaliando, né, tendo esse perfil só analítico, ok. Agora, se é esperado, né, por ter essas interfaces em farmaco, que você consiga transitar em várias áreas, talvez ter esse perfil mais dinâmico e comunicativo também seja importante, tá? Tudo vai depender do escopo da tua função. Então, existem sim bastante interface, a gente precisa treinar todo mundo, né? Então, toda aquela porta de entrada que a gente falou, que são as áreas que encaminham os casos para farmácia, elas precisam ser treinadas. Elas precisam saber o que que é um evento adverso. Elas precisam saber o que que elas vão coletar com o relator. E quem que treina? A farmácia. Hoje, no meu time, também é o analista júnior que faz esse treinamento, né? Então, como ele quem recebe, é ele quem faz a triagem, muitas vezes é ele quem consegue já sacar quais os erros, o que aquela área precisa de informação adicional, para começar a me passar a informação mais redonda, né? Para não ficar aquele vai e volta de informação. Então, geralmente é o próprio analista júnior que já faz esse treinamento, por ter esse contato e essa interface maior com essas portas de entrada. Mas existem outras interfaces, né? Interface com pesquisa clínica, né? Porque farmaco não é só pós-comercialização. Tem gente aí de CRA, né? Então existe sim a parte de farmaco em pesquisa clínica. Quando a gente está falando em indústria farmacêutica, ela é até um pouco, às vezes, dependendo da indústria, tá? Um pouco menor do que a nossa atuação em pós-comercialização, que é muito maior. Né, e precisa ser, né, porque eu preciso olhar aquilo que eu não vi lá na pesquisa clínica, é o que eu vou começar a enxergar no pós-comercialização, isso é farmacovigilância, mas existe essa interface com pesquisa, existe a interface com a área regulatória, né, não tem como não ter interface com a área e assuntos regulatórios, por ser uma área extremamente regulada, né? E algumas documentações necessárias para submissão de registro, para um registro novo, para uma renovação de registro, alguns documentos são elaborados pela Farmaco. Então, a gente suporta com documentos o trabalho de assuntos regulatórios, por exemplo. Então, é importante também ter essa interface. E é bacana tem alguém aí que falou, acho que no chat, que gostaria de ter, né, o conhecimento em farmácia regulatória é super, super importante, que o analista de farmacovigilância tenha minimamente a noção de regulatórios, né? Ele precisa saber o que tem num dossiê de registro, por exemplo, porque pode ser que tenha documento que eu, como farmacovigilância, preciso entregar para a Gabriela como regulatórios registrar o produto. Então, é importante ter essa atenção, né? Não falar, eu sou farmacovigilância, então eu só vou olhar a legislação de farmacovigilância e é só isso que me interessa. Não, eu preciso estar atenta, né, na legislação de farmaco, mas eu preciso estar atenta na legislação de pesquisa clínica, eu preciso estar atenta nas legislações de registro, de pós-registro, porque muito provavelmente isso vai impactar no meu dia a dia, isso vai impactar no meu trabalho, tá? Então, esse perfil também, né, de estudar, de ir atrás da informação, também é super válido, também é importante e necessário, tá? Até aqui, gente, alguma dúvida? Não. Não, tudo certo? Tudo certo.
certo? Vocês estão vendo ainda a minha tela? Agora só você. Agora não. Não? Eu ia falar das atualizações, mas acho que nas atualizações eu quero ver vocês mesmo. A gente vai falar um pouquinho das atualizações do setor, né? O que que a gente tem aí de novidade no setor. Agora foi? Foi. Tá joia. Então, eu trouxe aqui uma atualização de Vigimed e Anvisa. A gente falou, né, desse duplo reporte, dessa dupla notificação, né? Então, para a empresa que está dentro do estado de São Paulo, precisa fazer essa notificação, além do Vigimed para o CVS. Isso, meus amigos farmacovigilantes, está por acabar, graças a Deus, né? Existe aí um projeto que o CVS ele vai utilizar o mesmo sistema da Anvisa. Então, ele também vai utilizar o Vigimed. Hoje a gente usa uma outra plataforma que chama Periweb. Então, imagina, um analista de farmacovigilância. Além de precisar notificar dentro do Vigimed, ainda precisa notificar dentro do Periweb. Então, isso aí a gente ainda não tem, infelizmente, não tem uma data específica disso acabar, mas eles já estão em vias aí de assinar um termo, né? Ocorreu um evento aí há alguns meses lá no CVS, eu participei, né? Então, existe aí esse incentivo da Anvisa e também o querer do CVS, né, deles unificarem a plataforma. Isso vai ser um ganho fantástico para a gente na nossa rotina. Ah, Karen, quer dizer que agora vai acabar o duplo reporte, isso vai diminuir o mercado de trabalho, vai diminuir analista? Não, tem tanta coisa, gente, que a gente pode fazer. E às vezes a gente perde, né? Vou dizer que a gente perde o nosso tempo mesmo fazendo uma notificação de forma duplicada e que eu poderia estar utilizando essa pessoa para fazer uma avaliação na detecção de sinais, por exemplo, né? Então, vai ser um ganho mesmo, a gente vai melhorar muito, vai otimizar muito o nosso tempo e não precisar mais fazer esse duplo reporte para o CVS. Mas, infelizmente, eles ainda não deram uma data, esse acordo, o CVS precisa se adequar em algumas coisas que a Anvisa pediu, e eles têm, é um projeto aí grandão de 5 anos, mas não quer dizer que só daqui 5 anos a gente vai começar a usar o Vigimed, mas existem outras ações que o CVS precisa fazer para se espelhar mais na Anvisa, tá? Mas eu acho que é importante e bacana saber que existe a intenção e o trabalho do time do CVS em fazer acontecer. Isso está muito bacana, tem muita coisa legal acontecendo aí para a gente no setor de farmácia. A Anvisa está trazendo muita coisa, muita revisão, já tem aí uma vontade da utilização do Rudrug, né? As pessoas aí que são já um pouco da área e já sabem que é isso, né? Então, se a Anvisa ela quer se espelhar nas agências internacionais, né, se espelhando aí no ICAID, né, o ICH, ela precisa também se adaptar em algumas coisas, né? Então, ela precisa já utilizar outros dicionários que são utilizados lá fora. Então, tá aí de novo mais um link daquela importância que vocês já falaram de se manter atualizado. As coisas mudam, gente, e às vezes tem atualização toda semana, né? Então, é importante ter essa iniciativa de ir atrás de informações. Né? No curso, a gente até fez um módulo, né, de atualizações do setor, né? E a gente vai gravando aí a cada atualização, vai gravando uma informação e vai colocando no curso, porque tem muita coisa bacana ainda por vir, tá? Acho que as expectativas são muito boas. A gente sabe que quando a gente depende do público, né, por questões políticas, enfim, às vezes as coisas são mais morosas, mais demoradas, mas elas estão acontecendo e é importante que a gente que trabalha na área esteja aí sempre atento para essas atualizações.
Uma outra atualização que eu trouxe, acho bacana comentar aqui, porque, né, faz um link aí com aquilo que a gente já comentou de mercado de trabalho. Teve o ISOP, né? Então, um evento internacional que tem todo ano de farmacovigilância. Geralmente existe uma reunião anual. Essa reunião anual, ano passado, foi em Verona, em setembro. Tive o prazer de estar lá compartilhando com o pessoal, um evento muito bacana. Esse ano a reunião anual vai ser. Esqueci o nome, mas é longe. Não sei se alguém aí que está aí no grupo sabe. Esqueci, agora me fugiu o nome. Mas acho que é na Indonésia. Muito longe, eu não vou. Mas teve o ISOP Latam, aí da América Latina. Gabi, você ia comentar alguma coisa? Não, não, só dei risada aqui. Você não vai para a Indonésia? Que Não vou para a pertinho, Indonésia, que gente. Itália, eu ainda super curti. Agora, a Indonésia, quem tem não, medo de avião, não vai não é uma dar, boa. né? Tá Não vai dar. bom. E aí nós tivemos o ISOP Latam agora no mês passado, que foi em Cartagena, na Colômbia, aí um pouquinho mais perto. Eu não pude ir, infelizmente, mas mandei pessoas do time e tive aí insights bacanas que aconteceram por lá. E dois temas que eu acho que faz sentido comentar aqui com vocês é questão de inteligência artificial e chat GPT, né? Tá na boca do povo, já está sendo muito utilizado em várias coisas. E isso também chegou para a farmacovigilância, acreditem se quiser. E aí, de novo, eu queria abrir para vocês, né, nessa pergunta, né? Será que usar o chat GPT, será que usar a inteligência artificial em farmacovigilância é um vilão para o mercado de trabalho? Será que a gente já está perdendo mercado? Será que as máquinas já estão substituindo um analista? O que vocês acham? Como que tá isso? Bom, eu vou Vocês acham que falar, faz sentido? Vamos lá, Gabi. vou dar minha opinião. Eu acho que para essas partes técnicas, assim, acho que nunca vai substituir 100%, sabe? Porque precisa do bater o martelo final, né? Assim, quem já usou o chat GPT para alguma coisa, já viu, né? Você pede para fazer um texto. Até sai um texto bacana, mas usar o texto 100% assim na íntegra não costuma ser muito viável, né? E aí imagino que para atividades assim técnicas também, acho que pode dar um norte, pode ajudar, né? De repente até você te chamar a atenção para alguma coisa e você fazer uma pesquisa de repente para alguma coisa que você não imaginava ali tudo, mas usar 100% na íntegra, não sei. Meu ver, acho que não. Bacana. Alguém mais? Tem algum ponto diferente aí? Karen, eu estive agora fazendo, semana passada, um encontro com profissionais para falar sobre tecnologia em saúde. E eles passaram bastante informação importante sobre tecnologia, inclusive inteligência artificial e chat GPT. Deu para entender muito que, assim, se você souber usar, facilita muito o seu trabalho. Mas tinha bastante coisa, como a Gabriela falou, de pegadinhas, digamos assim, né? Então a gente precisa estar de olho e saber o que ele está procurando, buscando, se é confiável ou não. Então acho que substituir não vai, mas vai auxiliar bastante o trabalho, eu acho. Boa, Leila, isso aí. Mais alguém, gente? Com um ponto diferente? Eu acho que realmente nessa parte de ajudar, sim. Porém, eu acho que avançando, não do jeito que ele está. Ele ainda está muito cru. Mas avançando, ele vai, eu não diria substituir, mas eu diria diminuir a quantidade de pessoas necessárias para fazer as funções. Tipo, como você falou, tem departamentos que tem 10, 15 pessoas. Com o auxílio desse tipo de tecnologia, pode ser que eu diminua para metade, entendeu? Porque coisas que as pessoas demoram mais tempo para elaborar, a tecnologia vai fazer imediatamente. Então, talvez eu acho que seja nesse sentido, que daqui a alguns anos a gente vai diminuir
a quantidade de pessoas necessárias, porque eu acho que o nosso olhar como ser humano para realmente dar o veredito final, ele é fundamental, mas bem menos pessoas vão ser necessárias para fazer isso com o passar do tempo. Bacana, Priscila. Acho que vocês pegaram pontos bem interessantes e foram exatamente esses pontos que foram discutidos lá, que têm sido muito discutidos, né, em farmaco, né, para utilizar a inteligência artificial em farmacovigilância. Né, qual que é a limitação, né, hoje do ser humano, né? O que a gente tem de limitação? E aí pensando em farmaco, que é uma área que interpreta, que analisa, e que tem uma quantidade de dados gigantesca, é a restrição de tempo, né? Às vezes a gente não tem tanto tempo para fazer essa interpretação como a gente gostaria, por conta da quantidade de dados, né? A demanda ser alta, existe essa restrição de tempo, né? Então, tem benefício a inteligência artificial? Claro que tem, né? Ela melhora a qualidade dos dados. Aí pensando em farmacovigilância, tá, gente? A inteligência artificial em farmaco, né? A gente sabe, vai melhorar a qualidade de dados, a gente vai receber dados de forma mais rápida. Tem a questão de minimizar erro humano, né? Esse também é um ponto importante. A gente recebe grande quantidade de informação de diferentes fontes, né? Tendências diferentes, e isso a inteligência artificial ela vem para ajudar, para auxiliar essa análise. Vai facilitar na própria detecção de sinais, que hoje às vezes a gente faz na unha, ali no Excel, e facilita aí até mesmo às vezes em custo, né? É caro para colocar a máquina no começo, mas depois ela acaba assim, você não tem tanto custo ali mensal para manter a máquina, né? Uma vez comprada, então também tem isso de benefício, né? Mas tem também os desafios, e vocês trouxeram isso, e é isso mesmo. Quando a gente está falando de farmacovigilância, a gente está falando de dados sensíveis, né? Precisa ter sim uma interpretação de dados, né? Uma complexidade de entendimento. Então, existe sim e precisa ter esse impacto na função humana, né? Na área de farmacovigilância. Mas é importante a gente ter em mente que esses temas, eles estão sim sendo discutidos. Cada vez mais nos eventos, as pessoas trazem casos práticos em alguns lugares, né? Que as pessoas já conseguem utilizar. E aí trago uma informação para vocês que foi debatida lá, que o próprio EMA e o FDA, eles já estão trabalhando em guias para a utilização de inteligência artificial. A maioria ainda está em desenvolvimento, provavelmente, eu não sei como funciona lá, aqui a gente tem as consultas públicas, né? Não sei se lá eles também têm esse tipo de consulta, mas eles estão trabalhando sim, e o foco desses guias é o próprio processamento de casos e o reporte à autoridade regulatória. Então, como a inteligência artificial, ela vai poder auxiliar a farmacovigilância no momento do processamento de casos e o reporte, né? E aí, já linkando com o ChatGPT, saiu esses dias um artigo, né, sobre ChatGPT em farmacovigilância. Depois vou pedir para a Gabi compartilhar aí, mando para ela, ela compartilha no e-mail de vocês, de todo mundo que participou. Acho bacana vocês terem ciência disso. Então, a gente sabe, ChatGPT, ele lida com grande quantidade de dados, né? Grande quantidade de texto, tem capacidade de se envolver em conversas instantâneas, né? E tem também uma oportunidade para melhorar a notificação de reação adversa. E melhorar também, além da notificação, a precisão e a rapidez do nosso processo de farmaco. Vocês também falaram, né? Ela não vai fornecer informação científica, às vezes as informações não são tão confiáveis, né? As evidências não são tão confiáveis, ainda existem alguns gaps, né? Mas eu acho que é importante a gente entender que essa ferramenta ela pode servir como um ponto de partida para nossa avaliação, por exemplo, né? Às vezes a gente está fazendo uma avaliação grande, com grande quantidade de texto, com grande informação, e não é que ele vai resolver a nossa vida ou que ele vai tirar a nossa avaliação como ser humano, mas ele pode nos dar um bom ponto de partida
para nossa avaliação e para validar as informações que a gente precisa, né? Ele identifica padrão, desvenda novos sinais de SRAM, tudo isso, gente, eu não sabia, isso foi discutido. Estava até brincando com a Gabi antes da gente começar, né? A gente estava falando, nossa, essas questões tecnológicas, elas não são para a gente, né? E eu ainda tenho, assim, algumas dificuldades. Às vezes as meninas do meu time até brincam, falam, ai, Bó, você é velha, como que você não sabe isso que está acontecendo? E ter, gente, né, essa noção e estudar isso é muito importante, né? Então, saber que esses assuntos, né, chat GPT, caramba, imagina que eu ia imaginar que isso iria impactar no nosso trabalho, de forma positiva ou de forma negativa, né? Então, é importante a gente ter mais e mais, cada vez mais esse conhecimento e se aproximar dessas informações, né? Então, a gente está falando que chat GPT pode identificar padrão, pode identificar novos sinais. Então, a gente tem informações de reação adversa hoje, né? Em várias plataformas online. Então, é difícil eu capturar, ir lá e um ser humano e olhar mídias sociais. A gente tem muita informação hoje de farmacovigilância em mídia social. E aí, hoje, a gente tem lá um ser humano que vai entrando em todo o site, vai lendo todos os comentários. Caramba, olha o tanto de tempo que essa pessoa que podia estar fazendo uma avaliação mais aprofundada perde nessa triagem, né? Então, por que não usar o chat GPT ou qualquer outro tipo de inteligência artificial para fazer essa triagem? Então, vejam, eu não estou substituindo que eu preciso daquele ser humano, que precisa fazer aquela avaliação daqueles dados, mas ele não precisa perder o tempo em procurar. Então, a inteligência artificial procura e eu avalio, ao invés de eu procurar e avaliar, né? Então, esse também é um outro ponto aí positivo, né? Acho que tanto o chat GPT quanto a inteligência artificial, a gente sempre precisa considerar a experiência humana, de novo, e o conhecimento já existente. Vocês falaram tudo, né? Então, ele vai me ajudar sim, ele vai me facilitar o processo, mas eu preciso ter o ser humano para avaliar e para validar aquelas informações, tá? Opa, meu celular tá falando comigo aqui, gente. Desculpa. Ó, a inteligência artificial. Às vezes eu tenho medo nessas coisas. É isso, gente. Não apertei, não fiz nada e ele tá aqui tagarelando aqui comigo. Um último ponto que eu queria trazer, que foi discutido lá no WhatsApp, e também tá super. Se vocês abrirem o LinkedIn, todo mundo de farmacovigilância postou aí no dia 17 de setembro alguma coisa, alguma ação que a empresa tem, que foi o Patient Safety Day. Que foi agora no dia 17 de setembro. É uma data que ela é comemorada aí pela OMS, é uma ação da OMS, então todo dia 17 de setembro é comemorado o Patient Safety Day. E esse ano, né, em 2023, a gente começou o nosso bate-papo aqui falando de patient centricity, né, de colocar o paciente no centro de tudo. E o tema do Patient Safety Day desse ano foi exatamente relacionado ao paciente, né? Foi o tema engajando o paciente para a segurança do paciente, né? Então, o slogan lá principal foi vamos ouvir a voz do paciente. Então, é outro tema que eu acho super válido vocês aí como iniciantes na carreira de farmaco, que querem iniciar, saibam, né, que existe, procurem. A Anvisa fez um webinar ontem com esse tema, então isso é super debatido em vários congressos. Como que nós, na farmacovigilância, a gente consegue colocar o paciente no centro de tudo, por exemplo. Tá? Então, acho que fica aí também essa provocação para vocês, porque isso, a partir de agora, vai ser cada vez mais comentado, cada vez mais falado, né? Isso acho que para todo mundo, até para a Gabi, que é de regulatórios, eu acho que ela já ouviu aí e vai ser cobrado, seremos cobrados muito. A empresa
Hoje, como um todo, se a gente for pensar na companhia, existem ações, né, sobre patient centricity, enfim. Então, acho que é importante a gente ter isso no nosso radar e saber aí, como bom farmacovigilante, que existe esse tema que é super, que as empresas se engajam, a Anvisa, as outras autoridades regulatórias, porque é algo que vem da OMS, então é importante que vocês saibam que É, esse tema existe. é que no fim das contas, né, a gente trabalha para a segurança, né, e qualidade de vida do paciente, né? Esse é o objetivo por trás de tudo, né? Seja de farmaco, de regulatório, enfim. Então, eu acho que levantar essa bandeira aí faz a gente parar um pouco de. Parar não, faz a gente sair desse automático, né? De que a gente trabalha, 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 e às vezes esquece do porquê que a gente está fazendo isso, né? E eu acho que esse é o ponto principal mesmo, é bem bacana. Não, exatamente. Eu ouvi esses dias alguém, até do time, falou: Ah, mas farmacovigilância é a segurança do produto. Falei, tá, mas você faz a segurança do produto para quem? Se não é para o paciente, né? Então, no final do dia, tudo que a gente faz está relacionado, sim, à segurança do paciente, né? Claro, é o monitoramento de evento adverso do produto, mas para que eu faço isso? Para proteger quem? Uma caixinha de medicamento? Não, né? É para proteger o paciente. Então, é super importante esse tema. Deixa eu passar aqui. E aí, gente, do que eu trouxe aqui, né? O que a gente separou para vocês, né? E até olhando a nossa agenda, era isso. Tô achando vocês muito quietos. Então, agora eu queria abrir aqui, né, um espacinho para vocês perguntarem, aproveitem, ou dúvida daquilo que a gente já passou nos slides, ou outro tipo de dúvida que vocês tenham. É claro que eu não vou saber responder tudo, mas aquilo que a gente não tiver a resposta aqui, a gente troca informação depois sem problema nenhum, tá? Mas queria passar a bola aí para vocês um pouquinho, ouvir um pouquinho vocês. Fiquem à vontade, meninas. Enquanto eu bebo água, porque esse calor tá demais. Parar aqui para ver vocês. Eu achei muito interessante os pontos todos que você levantou. Achei bem organizado e realmente me deu uma ideia muito melhor de quais são os pontos a se tratar dentro da farmacovigilância. Gostei bastante. Legal, Priscila, que bom, que bom. Ninguém tem a Eu também curiosidade gostei para. bastante. Oi, Júlia, Ai, desculpa, desculpa. pode falar. Não, imagina, eu também gostei bastante, porque eu tô querendo fazer a transição de carreira. Na verdade, eu sou recém-formada, me formei em dezembro do ano passado. Tive interesse bastante em pesquisa clínica, e eu comecei a trabalhar um pouquinho com a área de farmacovigilância, me interessei bastante também. E aí, eu tenho uma dúvida que é muito sobre a questão do inglês, né? Você trabalha em uma indústria que é nacional, mas vocês também usam bastante essa questão do inglês, realmente tem que ser uma pessoa super fluente no inglês para conseguir entrar, porque todas as vezes que eu vejo, o inglês é mandatório, né? Então, eu tô aí no 5º ano de inglês, mas ainda não me sinto completamente segura de me inscrever numa vaga onde fale inglês mandatório. Mas nessa questão, você acha que o inglês realmente influencia muito para você conseguir essa oportunidade na indústria? Excelente, Júlia. Júlia, eu não tenho inglês fluente, tá? Então, perfeito. De novo, né? É claro, se você for para uma multinacional e existem pessoas que têm um reporte direto para outro país, né? Que o chefe, eu tenho colegas que não têm chefe aqui no Brasil, que o chefe está nos Estados Unidos, né? Então é importante que você tenha aí um inglês do intermediário, que você saiba se virar, né? Eu brinco, eu falo, eu me viro, né? Mas não tenho inglês fluente. Então é importante sim numa indústria nacional, onde você usa o inglês? A gente tem parceiros internacionais, né? Então, eu preciso, eu importo o produto de um parceiro, né, que está em outro país. Então, ele precisa saber o que está acontecendo com o produto dele aqui no Brasil. Então, eu tenho que reportar esse caso que aconteceu aqui no Brasil para o parceiro lá na Itália.
E a língua é o inglês. Até para parceiros que estão na América Latina, a gente quase não usa o espanhol para troca de informações, eles já pedem o inglês. Então, é importante ter aquele inglês, né, minimamente intermediário, eu falo, não precisa ser um inglês avançado, de novo, né? Se você não vai ter um reporte aí, dependendo de onde você vai trabalhar. Né? Então, hoje, o que eu peço para as meninas, né? Uma analista júnior que às vezes vai fazer esse reporte, esse formulário, vai transcrever essa informação, em inglês intermediário ele já consegue, né? Então, tudo depende, né? Depende do tipo de empresa que você vai trabalhar, depende do tipo de reporte que você vai ter, mas mesmo em empresa nacional, é importante que você tenha essa base aí, porque você vai ter essa troca, né? Na hora de conversar, mês que vem eu tenho uma auditoria aí de um parceiro internacional. Na hora de conversar, a gente se enrola mesmo, né? É normal, mas não deixe que isso seja uma barreira para você, tá? Porque todo mundo se ajuda, o trabalho de equipe é importante por isso. E sim, geralmente eu vejo assim, que as empresas pedem mesmo, né? O inglês avançado. Mas às vezes, como um analista júnior, você vai usar o inglês para transcrever caso. E às vezes você, com seus 5 anos de inglês, você já está sabendo muito bem transcrever caso. Então, não deixe que isso seja uma limitação para você, não, tá? Tá bom, muito obrigada. Mas alguém, ninguém tem curiosidade de número para saber quantos casos a gente recebe? Às vezes as pessoas me perguntam essa. Da rotina? Mas eu vou contar para vocês. Contem. Eu vou contar. Hoje a gente está com uma média aí de 400 relatos por mês. Para 10 analistas? É isso? Não, hoje eu tenho 2 analistas júniores que fazem aquele 2? processamento. Misericórdia. Então, geralmente uns 10 por dia, vai? Se eu não estou fazendo a conta aqui, 10 para cada um por dia para processar, né, para fazer as avaliações. Então, é aquilo, a demanda é alta, né? E fora as outras atividades, né? Que os analistas têm, né? Que a gente comentou de notificação. Então, não é só que ele só vai processar, que ele não vai notificar. Então, tem dia que ele, além de processar, ele ainda tem que notificar para a Anvisa, tem que fazer FUP com o paciente. Então, o trabalho não falta. E aí, mais um link, né? O chat GPT podia estar fazendo, ou a inteligência artificial, uma coisa que, né, que o humano não consegue, que o humano perde tempo, né? E a gente vai fazer aquilo que a máquina não consegue. Mas hoje eu ainda não tenho nenhum processo automatizado, por exemplo. Então, hoje eu dependo aí 100% dos analistas. Alguém colocou Karen, alguma coisa no chat? Oi, Leila. Desculpa. Eu queria saber sobre a rotatividade da equipe de vocês. As pessoas costumam ficar bastante tempo? É difícil para entrar nessa área? Como que funciona? Olha, eu quase não tenho turnover, tá, Leila? Muito bacana, eu tenho gente com 10 anos, 5 anos, 7 anos, 3 anos na equipe. Eu tive uma saída ano passado, mas de uma auxiliar que passou em medicina na Universidade Federal no Nordeste, e aí ela pediu para sair. Mas geralmente não tenho, né? Então, de novo, tenho pessoas aí que já estão comigo há 5, 7, 10 anos. Bacana para você e ruim para nós que queremos entrar nessa área, gente. Leila, não, tá crescendo. Leila, tá É. crescendo muito. Tá crescendo muito. Hoje, acho que além, e eu estava conversando isso com a Gabi no começo, né? Então, além de indústria, e vale lá uma atualização do meu slide. Existem empresas de consultoria. Às vezes a indústria não dá conta, só com os analistas, só com os colaboradores da indústria, não dá conta da quantidade de demanda. Então, tem as empresas de consultoria, que hoje tem muita gente que já foi meu estagiário, por exemplo, que eu indiquei empresa de consultoria, porque eu não conseguia absorver. Não tinha, né, vaga de analista júnior, e eu indiquei para consultoria. Então, prestem bastante atenção aí no LinkedIn. Eu tenho visto muita vaga, né, para quem está iniciando mesmo na carreira. E principalmente nessas empresas aí de consultoria que prestam serviços para a indústria farmacêutica.
tá? Esse foi um dos motivos da gente ter pensado nesse bate-papo, no curso também, de ver essa área crescendo, né, e dar aquela coceguinha de querer conversar sobre o assunto, né, para mostrar para o pessoal que tem interesse em entrar, ou às vezes a pessoa está que nem, né, a Júlia aí recém-formada, tudo, é uma possibilidade, né, e pode ser um momento agora, né, pode ser que de repente essa onda dê uma baixada ou cresça mais, mas agora é um momento que está avançando, então, para quem tem interesse, é um bom momento agora, né, de tentar. Ô, Karen, você está vendo o chat aí? Tem duas... Opa, deixa eu olhar aqui. É mais fácil você ler, se você conseguir. Tá. E, gente, Como só é- uma Oi, observação Priscila, ainda vamos lá. dentro desse assunto, que às vezes as pessoas não pensam muito, mas o ramo veterinário também contrata. Por exemplo, na equipe de regulatório da minha empresa, é uma equipe de 6 meninas. 2 delas são farmacêuticas. Então, não Sim. acha que só porque é veterinário que, não, eu não sou veterinário, não precisa. Não, também a farmacêutica entra dentro dessas áreas que a gente às vezes acaba esquecendo que estão por aí, né? Legal. É importante Legal. reforçar. E que tá crescendo, né, Priscila? Sim, crescendo bastante. O mercado Crescendo veterinário está bastante. crescendo muito Veterinário no também é Brasil. uma área bem legal agora. Tem uma pergunta aqui no chat de como é o fluxo de ligações. Hoje, a farmácia lá onde eu trabalho não atende, tá? A gente não conversa mais com o paciente, exceto aquela parte do follow-up que eu contei para vocês. Mas o primeiro atendimento, hoje a gente não faz, isso já fica com o saque, né? E quando às vezes chega um caso via e-mail, por exemplo, é pouco a quantidade mínima que a gente tem que fazer o primeiro contato ali, tá? Então, essa ligação, ela não é transferida, ele vem através de e-mail mesmo, eles preenchem a ficha dentro do sistema do saque e essa ficha é passada para a farmacovigilância através de e-mail. Agora, follow-up, né? Quanto que eu tenho aí pensando em números de follow-up por mês? O último que eu puxei, né, dos nossos KPIs, eu tenho mais ou menos 60 follow-ups, entre 50 a 60 follow-ups por mês. A gente mudou aí uma estratégia de como avaliar evento grave, isso tem impacto, né? Porque se ele é grave, eu preciso fazer o acompanhamento com o paciente. Então, aumentou um pouquinho o número. Então, entre 50 a 60 casos de follow-up por mês. Não sei se eu respondi, Andresa, a sua pergunta. E aí uma outra pessoa colocou, né? Eu quero entrar nesta área, me disseram que minhas chances são poucas porque venho de drogaria. Não é, não. Também tem uma analista júnior que veio de drogaria. Lá, ela fazia um trabalho interessante ela era de manipulação, a farmácia tinha manipulação e atendia como drogaria também. E ela fazia um trabalho bacana com o paciente, né? Uma conversa ali, aquela assistência farmacêutica. E isso me chamou muita atenção quando a gente conversou na entrevista. Aquilo que a gente também falou lá no comecinho, né? Mostrar esse conhecimento prévio, né? Então, ela não tinha experiência nenhuma em farmacovigilância, mas pelo nosso bate-papo, ela começou a falar as coisas que ela fazia como assistência farmacêutica na drogaria. E ela acabou passando e está lá comigo há 5 anos. Né? Então, não é porque você é de drogaria que as portas estão fechadas para farmacovigilância, não, tá? Você está na drogaria há 14 anos? Tô aqui lendo no chat, tá, gente? Quem não está acompanhando. Se mais alguém tiver alguma pergunta, pode mandar. Bacana, não tem aqui teu nome, tá como convidado, mas enfim, eu acho que não é uma barreira, tá? Assim como o inglês lá não era uma barreira para Júlia, Priscila, não é uma barreira estar em drogaria, tá? Mas
aproveite o tempo que você tem e estude, né? E mostre no momento de uma eventual entrevista, ou até mesmo no seu currículo, essas ações que você fez como farmacêutico, principalmente com contato com o paciente. Acho que isso chama a atenção também, tá? Quando a gente abre vaga, geralmente para analista júnior, a gente não vem já com uma pessoa já com experiência, já pronta. É o contrário, a maioria das pessoas são pessoas sem experiências, com experiências em outras áreas, que a gente consegue aproveitar bastante, tá? Imagina. Mais alguém, gente? Gabi? Eu tô aqui. Então, de modo geral, vocês não trabalham, né, com farmacovigilância propriamente dito. Assim, eu achei muito bacana essa explicação toda, como a Karen falou, se tivesse alguém, né, no começo para dar esse suporte para ela, ou mesmo eu, quando comecei com assuntos regulatórios em si, né, se tivesse essa oportunidade desse bate-papo, assim, com a área, é, é sempre enriquecedor e vai abrindo a sua mente, né, para você buscar algumas alternativas, alguns caminhos para chegar no seu objetivo final, né? Então, espero que tenha sido bastante esclarecedor, tudo isso para vocês. Se foi tudo novidade, né? Que vocês consigam aí assimilar as informações que a Karen passou. Fica o convite também, né, para vocês participarem do curso. No e-mail que vocês receberam, Tô sabendo que tem desconto, Gabi, para essa galera, é isso é mesmo? claro, né? A gente tem que também retribuir aí a participação do pessoal. É, Então, acho que assim, essa movimentação da farmacovigilância está acontecendo, está crescendo, e de verdade, no meu ver, é um bom momento para quem quer começar na área. Então, por isso mesmo, desse pensamento, desse bate-papo, do curso, que é para ajudar quem está começando, para ajudar vocês, que esse é o objetivo, né, da TGL, num geral, é de verdade ajudar as pessoas que estão começando, porque quando eu comecei, eu senti muita falta disso tudo. Hoje em dia, a gente até vê, né, alguns cursos pipocando por aí, de assuntos regulatórios, de farmacovigilância de verdade, a não ser pós-graduação, eu não vi nenhum. Então, esse curso que a gente montou tá bem interessante porque é um curso rápido, é um curso que fala muita coisa do que vocês precisam saber para começar, para, né, dar uma boa impressão numa entrevista, por exemplo, e para vocês realmente irem buscar a informação de uma forma muito mais fácil, né? Os cursos da TGL são montados e elaborados para esse objetivo. É claro que ninguém vai fazer um curso de 10 horas, e nem uma pós-graduação, tá, gente? Não se enganem. E vai sentar na cadeira e vai começar a trabalhar. Não é assim, tá? A gente, quando começa, precisa de alguém que pega na mãozinha e vai lá e ensina e mostra como faz. Então, os nossos cursos aqui na TGL são muito voltados para isso, nessa sensação mesmo de alguém sentando do seu ladinho ali e te ensinando, tá? De uma forma muito mais tranquila e num objetivo mesmo de ser eficiente e de vocês conseguirem trilhar aí um caminho para pesquisar e para buscar as coisas sozinhas com mais facilidade. Então, de verdade, fica esse convite, se vocês tiverem interesse. E, enfim, Karen, pode encerrar se você quiser, se as meninas quiserem perguntar mais alguma coisa. Eu achei muito válido, gostei bastante. Espero que a gente possa fazer mais bate-papos como esse, assim. Com Gente, certeza, uma fico à pergunta. disposição. Oi, Priscila. No ponto de vista de vocês, esse curso, ele teria coisas em que eu, como veterinária, conseguiria aproveitar, ou vocês acham que ele é mais exclusivo para humanos? Priscila, até surgiu, né, Gabi, uma pergunta sobre Sim. isso. Eu, particularmente, eu não conheço qual a rotina em veterinária, tá? Eu acredito que ele se assemelhe muito, eu não conheço a legislação.
E aí eu acho que você também ajuda a responder essa dúvida, né? Se aquele slide que a gente passou do fluxo, eu não sei como que é o seu trabalho hoje. Se você entende, olhando um pouquinho o que a gente conversou da rotina, como é a rotina do setor, né? Se você acha que é aplicável, porque é muito disso que a gente comenta no curso, né? Mais as minúcias, como é feito um RPBR, por exemplo, como é feito uma busca de alertas de segurança. Então, eu acho que você ainda vai conseguir responder melhor do que eu essa pergunta, né? Se você acha que faz sentido para aquilo que você atua hoje dentro da veterinária ou não. Sim, vários pontos do fluxo são pontos em que eu já vejo que são aplicáveis para minha rotina. Então, o curso ele é pautado em cima daquele fluxo mesmo. Isso. Aquele Entendi. fluxo e muito mais, né? A gente conta um pouco aí de legislação, um pouco Isso. dos relatórios que a gente faz, um pouco da interface com a área regulatória, além de esmiuçar aquele fluxo que a gente mostrou aqui. Ah, E então vo- tá certo. Se vocês acessarem o site da TGL, na página do curso de farmaco, todos os cursos têm isso, tá? A gente deixa acessível a gravação do módulo 1 do curso. E nesse módulo 1, o ministrante conta, né, de uma forma mais resumida, mas ao mesmo tempo com alguns detalhes, sobre o que vai ser abordado nesse curso. Então, é uma forma interessante também de vocês assistirem para, né, de repente, pensarem se faz sentido, né, além do bate-papo que a gente teve aqui, se faz sentido para vocês. Então, é uma forma bacana também de vocês conhecerem um pouco mais sobre o que é abordado efetivamente nos cursos, tá? Boa dica, Gabi. Tá certo, eu vou lá assistir então. Muito obrigada, viu? Sim. Imagina, e aí, gente, eu fiquei feliz, né, de ver o interesse de vocês, né, de novo nesse tema aí que está crescendo cada dia mais, e é bacana eu primeiro como farmacêutica, né, depois como coordenador e depois como responsável, não necessariamente nessa ordem, né, em farmacovigilância, em saber que existem pessoas que estão aí engajadas e muito afim de discutir, de bater papo sobre isso. Eu adoro falar de farmacovigilância. Então, eu sou muito suspeita. Ficaria aqui horas esmiuçando aquele fluxo e conversando e querendo saber mais também de vocês. Mas me coloco à disposição, meu LinkedIn, né? Karen Sacomã Barbosa, vou deixar aqui depois no chat. A Gabi também tem os meus contatos, então fico aí à disposição para ajudá-los no que for necessário aí dentro na trajetória de vocês, tá? Obrigada mesmo pela presença de vocês. Obrigada, Gabi, Eu que pela agradeço. oportunidade e vamos nos falando. Já Obrigada desejo aí. boa sorte aí para vocês que estão iniciando a carreira. Igualmente. Muito obrigada. Muito obrigada. Obrigada, meninas. Obrigada, pessoal. Um Obrigada beijo, mais uma gente. vez. A Bom gente final está à de semana. disposição. Um beijo, Igualmente, Karen. gente. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, obrigada. Gabriela, obrigada pelo curso, obrigada pela iniciativa aí, viu? A gente que agradece, meninas.